Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, faço parte do CPES. Continuando a nossa série Synthropidia CPES, isso é um ingá. A gente está testando várias espécies de ingá e aí tem mais de 200 espécies, né? Eu fui para Minas agora, um mês atrás, também achei outras espécies lá. Qual que é a dificuldade do ingá? Ele é muito lento no começo. Então você não pode contar com ele depois de 3 anos, 4 anos, lembrando que eu estou falando nesse lugar. Olha, isso aqui foi uma semente que nós largamos por aqui, isso aqui tem 6, 7 anos. Então, como eu vi que ele cresceu bem, eu nunca podei e esse ano eu colhi semente. Ele começou a dar semente depois de 6, 7 anos. Nós estamos multiplicando ele. Cresce no seco, pessoal, na terra seca. Cresceu no pé aqui de uma outra árvore do cerrado e é maravilhoso porque ele atravessou a seca inteira de 5 a 6 meses no ano passado dessa maneira e rebrotou, soltou lançamento no meio da seca. Essa é uma árvore chave, engazeiro, anota aí, árvore chave. Agora, cresce bem na Mata Atlântica, cresce bem na Amazônia, cresce bem no Cerrado. Agora você tem que pesquisar se naturalmente tem na sua região ingá ou testar. Aqui para nós, nesse nosso ecossistema aqui, ingá, agora nas agroflorestas com 6 anos, que a gente começou a podar, que ele ultrapassou as laranjeiras e a gente começou a destopar e eles rebrotam com uma força enorme. Então, ingazeiro tem que incluir. Esse aqui para nós também é uma espécie chave, ó. Ele está com 2016 foi plantado, está com 7 para 8 anos. Angico vermelho, cresce rápido, é muito bom de poda. Esse aqui nunca foi podado, foi semente que caiu aqui quando a gente plantou um outro campo, porque aqui não tinha angico, né, nessa região a 1.200 metros. A gente coletou semente a 400, 500 metros de altitude. Isso é interessante, porque a gente foi aqui para uma região que o solo tem 800 milhões de anos. É um outro tipo de solo, tem mais calcário. Então lá a gente tem tamboril, baru, jatobá da mata. Aqui a gente tem jatobá do campo, que é uma árvore raquítica, menor. Tem aqui o tamboril do campo e lá tem tamboril da mata. 30 quilômetros. Só que lá está a 500 metros de altitude, aqui está 1.200, outro tipo de solo. O mesmo município. Quando a gente trouxe sementes de lá, por exemplo, tamboril, aqui não cresce. E o que a gente percebeu? O tamboril cresceu bem aonde tinha caído pó de rocha. Então você vê que o mineral disponível ali, a planta respondeu. Então, angico vermelho tem que incluir. É uma árvore, se cresce bem na sua região, se você não conhece ele aí, planta para testar. É uma árvore que, e quando a gente podou os primeiros angicos, comparando com aqueles não podados, depois de 3 anos, eles estavam 3 vezes o tronco maior e 5 vezes mais copa. É uma árvore que tem que ser incluída, mas é o mesmo que eu falei do monjoleiro e pau-jacaré. Isso aqui desaparece, então ele faz parte das árvores de poda. Não pode ser assim uma árvore que você vai esperar que ela cubra o solo, que isso aqui derrete muito rápido essas folhinhas. Continuando nesse grupo das leguminosas, a gente tem o carvoeiro branco. É uma espécie super comum, uma secundária 1 emergente. Porque quando você olha no cerrado assim nativo, você vê que ele desponta das outras árvores. Essas linhas aqui foram plantadas em 2016. O ano passado, acho que tem uns 7, 8 meses, nós podamos esse carvoeiro e deixamos algumas folhas, mas podamos drástico, naquele filme Tipos de Poda. E esse aqui nós não podamos. Então olha como ele fecha ali, ó, as folhas dele. Então no segundo semestre, no início da chuva, a gente vai podar de novo. E aqui estão as outras árvores crescendo na linha, mas o carvoeiro, a gente está testando agora o tamanho da poda que ele resiste. Aqui a gente deixou algumas folhas, aí você vê essa outra imagem, nós podamos drasticamente um carvoeiro para ver se ele vai aguentar, porque já tinham me dito, né, que carvoeiro não aguenta poda drástica. Então quando nós podamos esse, nós deixamos algumas folhas, alguns ramos. Agora esse outro da imagem, nós podamos drástico para ver se ele vai conseguir rebrotar. Fizemos isso com alguns carvoeiros para ver se eles vão conseguir rebrotar, porque se ele não rebrota, então você não pode fazer poda drástica, deixar só no osso, né, só no esqueleto. Você faz a poda, mas deixa alguns ramos, que isso aí é uma característica da árvore. Então isso nós estamos vendo ainda. E ele não cresce assim muito rápido, né?
Comparando com outras nativas, os angicos crescem mais rápido e ele é uma secundária 1. Ele não vive mais que 30 anos. A gente vê muito carvoeiro morto no cerrado. Ele não vive muitos anos não. Mas é uma árvore que, zero de adubo, cresce em solo com ppm de fósforo, muito importante, né, para a gente recuperar áreas degradadas. Carvoeiro branco. Bom pessoal, para terminar esse episódio, a gente vai falar da lobeira. Essa aqui, ó, fruta do lobo. É uma planta bem típica do cerrado, né? Ela dá um fruto, é bem maior às vezes que isso aqui. O lobo come esse fruto, o lobo-guará. E ela é uma planta muito boa de poda também. Às vezes você faz uma poda radical, corta aqui embaixo, ela rebrota novamente, é comum ela rebrotar do pé. E às vezes você faz uma poda aqui em cima, ela já rebrota meio fraca assim, mas ela sempre rebrota, é uma árvore boa de poda. Ela tem um crescimento lento no início, né? Isso também depende muitas vezes do lugar, o solo não é uma coisa homogênea, né? Às vezes a gente planta num lugar que nem aqui, ela cresceu mais que o angico. A gente planta em outros lugares, às vezes ela cresce menos que o angico. E ela tem uma característica, ela cresce em solos muito, muito degradados, né? Então é uma planta que a gente não vai usar ela, por exemplo, quando começa uma horta. Então vocês veem essa imagem aí, é uma área que nós começamos com hortaliça, então nós colocamos esterco, pó de rocha, calcário. Nós não vamos plantar lobeira, nós vamos plantar coisas que, com uma fertilidade maior, vão crescer e produzir frutos, vão produzir muita biomassa. Então aqui nesse caso aí dessa imagem nós plantamos eucalipto, acácia mangio. Não precisa ser a lobeira, porque nós colocamos esterco ali, adubo, né? Então se você tem uma área que é muito degradada, você vai plantar lobeira, mulungu, angico, lugar que nem eucalipto cresce, sem adubo. Então a gente planta essas árvores e ali vai 100% por processo. Então a gente vai podando 1, 2 vezes por ano e aquilo vai caminhando e você vai só podando, manejando a matéria orgânica. Ali é sem insumo, zero, uma área muito degradada da sua fazenda. Agora, numa área que o solo é profundo, não tem pedra, e tá um solo fraco, mas melhor que essa outra área da fazenda, então nessa a gente começa, para acelerar os processos, com bioestimulantes, como composto, esterco, fermentados, não é? Aí a gente não precisa da lobeira, a gente planta outras árvores, como a acácia mangio, como eucalipto, que vão produzir muita massa, comparando com a lobeira, vão produzir muito mais biomassa, até o carvoeiro branco vai produzir mais massa do que uma lobeira. Então, por processos, a gente escolhe aquelas árvores valentes, como o caso da lobeira, do angico, do mulungu, açapeixe, né? E aí, naquela área que a gente colocou bioestimulantes, a gente começa com árvores que estão mais próximas dos sistemas de abundância. E aí, numa área mais fértil, a gente não começa com a lobeira. E é importante um aspecto que o Ernest, eu já ouvi ele falar isso, sobre a fome de 2 anos. Então a gente planta placenta, feijão de porco, crotalária, guandu, adubos verdes, plantas de cobertura, enquanto as árvores crescem. Com 2 anos, a lobeira não está ainda uma planta para poda. Nem o angico, nem o mulungu, com 2 anos eles estão pequenos ainda. No nosso caso, que a terra está muito degradada. Então a gente planta na entrelinha alguém que cresça, que produza muita massa. Nesse caso aí, nós adubamos o margaridão, o capim-elefante, então você vê que eles estão crescendo junto ali. E aí quando as árvores se estabelecerem, por vários anos a gente ficou podando, várias vezes por ano, o margaridão, o capim-elefante. E aí quando a gente consegue estabelecer as árvores, e agora elas fecham essas linhas, e já não cresce mais o capim-elefante nem o margaridão, porque o margaridão é uma emergente, o capim-elefante é um extrato alto. Eles não vão aguentar sombreamento, mas é nesse momento que sombreou, a gente começa a podar as árvores, então a gente não teve essa fome de 2 anos, é a saída da placenta para as árvores. Então o margaridão, o capim-elefante ficou ainda 3, 4, 5 anos talvez produzindo massa, enquanto as árvores estão se estabelecendo. Tudo é uma questão de observação. A nossa capacidade de observação entre escolher as árvores certas para aquele local, que a gente usa menos insumos, ou que vai tudo para o processo, e chegar no ponto de observando e ver. Ah, então agora eu já posso podar as árvores, agora não.
eu tenho que esperar ainda crescer mais, elas não vão dar material suficiente, mas eu coloquei elas em alta densidade para quando chegar o momento de podar, elas vão ser suficientes para alimentar o sistema. Conta muito a nossa capacidade de observação na escolha. O que nós estamos mostrando é a nossa experiência nesse lugar. Às vezes ela pode ser muito particular, porque está muito ligada ao local, não é? Então você tem que ter essa capacidade de sair andando na sua região, observando as árvores, podando essas árvores, vendo a resposta delas à poda, e você vai fazendo uma triagem. O que cresce mais rápido, o que vai crescer depois, porque muitas vezes as árvores que crescem rápido vivem pouco. Então você tem que ter o próximo passo na sucessão. Pode ser o ingá, copaíba, o próprio eucalipto, né? Agora, se eu estou começando num solo muito fértil, eu já vou colocar outras árvores. E aí eu vou aproveitar essa gordura que tem no solo e vou me adiantar na sucessão. Não vou plantar alobeira, não preciso plantar um angico, eu já vou plantar jaca, que é uma boa árvore de poda, cajamirim, que também é muito bom, o jaracatiá, ou seja, outras árvores que com essa fertilidade alta no início, eles vão crescer bem e logo vão me dar material para eu podar e vão criar o nosso carro-chefe, seja o café, o cacau, a laranja, o abacate, a lixia, a árvore de fruta, que essas geralmente são muito exigentes em fertilidade.